Olá, prezado telespectador do programa Manancial. É com muita alegria que mais uma vez levamos a você mais um programa com uma mensagem de edificação abençoadora para a tua vida. Hoje nós estaremos falando no programa Manancial sobre o poder da concordância, o nosso tema, o poder da concordância. E o texto bíblico que vai nos nortear aí durante os 4 blocos da programação está no livro do profeta Amós, um dos profetas menores da Bíblia, capítulo 3 e o verso de número 3, que diz-nos assim: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? É um questionamento da parte de Deus aqui, usando a vida do profeta Amós, falando sobre a importância de andarmos em concordância. Meu convidado de hoje é o pastor Claudemir de Matos, que é pastor da comunidade evangélica Jerusalém, ali no centro da cidade. Pastor Claudemir, seja muito bem-vindo ao programa Manancial. Eu que agradeço, pastor. Eu quero desejar boa noite a todos que estão nos assistindo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam no coração de todos vocês. Para mim é um prazer muito grande estar com o pastor Leonildo aqui no programa Manancial. Mais uma vez, já tivemos outra hora, né? E agora que a glória de Deus esteja invadindo a tua casa, para que nesse momento que estivermos juntos, possamos ser bênção na tua vida. Muito bem, eu quero dizer a você que o programa Manancial já está no ar. Continuamos então com o programa Manancial desta oportunidade. Hoje nós estamos aqui, queremos ao longo da programação, falando sobre o poder da concordância, discorrermos também, ou retratarmos, melhor dizendo, a nossa caminhada cristã que ocorreu no dia 16, tivemos a participação de vários pastores, várias igrejas, o povo de Deus esteve mobilizado, unido, caminhando aí pelas ruas de Ponta Grossa. Foi uma experiência muito linda, foi uma experiência muito gostosa, muito importante, né, no mundo, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social, enfim, em todos os aspectos foi muito importante esta caminhada que realizamos ali, demonstrando a concordância, não é, das pessoas ali unidas. A Bíblia nos fala amplamente sobre esta ação de vivermos em concordância, de vivermos em unidade, não é? Salmo 133 é o clássico texto da palavra de Deus, onde a Bíblia nos deixa de forma muito nítida esta manifestação da vontade de Deus, que o povo, ou que o seu povo viva em concordância, né, pastor Claudemir? É verdade, pastor, nós ficamos maravilhados com a passeata que nós fizemos dia 16, foi algo tremendo, muito gostoso mesmo, superou as nossas expectativas. Nós, a princípio, não sabíamos a repercussão que teria isso com respeito às demais igrejas, demais pastores que foram convidados, e ficamos muito gratos mesmo à disponibilidade dos pastores em trazer os seus membros de suas igrejas para estar com a gente. E houve ali no dia 16, como é o tema hoje, né, o poder da concordância, a concordância, né, ali de declararmos que Ponta Grossa é a cidade da paz. Talvez aos olhos humanos, ali, com respeito a muitos outros movimentos que foi feito na cidade, as pessoas pensam que talvez foi um movimento tímido, talvez aproximadamente umas 500 pessoas tinha, né? Em torno, né? 500 pessoas, um pouco mais, menos, aproximadamente. Fala, poxa, mas no mundo espiritual, o pastor Leonildo, creio que teve uma repercussão tão grande, que nós só veremos isso com o tempo. Porque a concordância, a Bíblia é clara em dizer, né? Se dois concordares, eu creio que será efetuado do céu. Talvez nós não sabemos a repercussão da nossa concordância aqui. Esses dias atrás, pastor, eu fui convidado para estar numa casa, o senhor, já de uma certa idade, com problemas mentais, com problemas de esclerose, e ele não conseguia dormir. E nunca tinha ido naquela casa, cheguei àquela casa junto com um determinado irmão e nós oramos por aquele homem. Oramos e concordamos ali, após aquela oração, fizemos uma oração, muitas vezes aquela oração simples, né?
mas a gente não sabe a repercussão da nossa oração e da nossa concordância. E quando nós concordamos ali para que aquele homem viesse na próxima noite dormir tranquilamente, fizemos como uma oração normal, fomos embora. E quando retornamos no outro dia, a filha dele disse: pastor, ele dormiu com uma criança a noite inteira. E eu tive uma experiência, como tantas outras já, mas esta foi agora tão recente isso, né? Como é interessante e como como poderia dizer assim, como é forte, né, a poder da concordância. Oramos junto com o irmão ali e Deus efetuou do céu. Por isso que é importante estarmos em concordância. Pois é, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Deus sempre nos trazendo uma orientação sobre esta questão aí, realidade de vivermos esta vida em concordância, em unidade, não é? Unidos na presença de Deus. Nosso maior exemplo de unidade, de concordância, em termos espirituais, evidentemente, está no ato ou no fato de que Deus Pai, não é? Caminha em concordância com Deus Filho, ou o inverso, e o Deus Filho caminha em concordância com o Espírito Santo e o inverso, não é verdade? Deus idealizou o projeto eterno de salvação para o bem dos homens, para a vida dos homens. Jesus, o Filho, se disponibiliza, se prontifica. Nas palavras do apóstolo Paulo, eu amo, não é, as cartas paulinas, nós estamos falando sobre a teologia paulina, né? Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele diz que Jesus Cristo, ele foi obediente. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem, a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não é? Se eu não me engano, lá no Evangelho de João, ele diz, a Bíblia diz que Jesus, verá o trabalho, não é? Profeta Isaías usa essa expressão, profeta Isaías usa essa expressão, ele verá o trabalho das suas mãos e se alegrará. João fala que ele, quando fosse levantado no Calvário, no madeiro, muitos atrairia a si. Eu sou atraído por Jesus, você é atraído por Jesus, e todos os cristãos confessos, né, que declaram a sua fé em Cristo Jesus, foram atraídos por este amor, por esta demonstração de concordância, de unidade, vivendo assim na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. E aí, quando Jesus ascende aos céus, um pouco antes, ele diz aos seus discípulos: não deixarei vocês órfãos, mas eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E esta vinda do outro Consolador se deu lá no livro de Atos, capítulo 2, que a gente sabe lá, cumprindo-se dia de Pentecostes. Então o Espírito Santo vem para estar junto com os seus, com os discípulos de Cristo, com os seguidores de Jesus. Então nós vemos assim que é um exemplo de excelência em concordância, em unidade. É um exemplo maior para eu e você vivermos uma vida verdadeiramente cristã. Porque dizer que é cristão, mas ter uma conduta que contraria os princípios e valores, né, da palavra de Deus, dos ensinos aqui do Senhor, dos apóstolos, né, que viveram uma vida assim dentro da vontade de Deus, é algo assim em vão, né? Na verdade, todo cristão sincero e honesto e verdadeiro, ele procura ser baseado, fundamentado, ser guiado pelos ensinos de Jesus Cristo, né, pastor? É verdade. Pastor Leonildo, você está falando sobre a concordância, nós estamos falando hoje sobre concordância. Interessante que quando Deus criou o homem, ele disse que não é bom que o homem esteja só. Isto vem desde o princípio da criação, né? Quando Deus foi fazer o homem, ele não fez sozinho. Diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A concordância, ela tem que abranger todas as áreas e todos os aspectos de nossa vida. Tanto, e nós estamos falando aqui com respeito a um programa que é um programa evangélico, um programa espiritual, é a importância da concordância em todas as dimensões de nossa vida.
No casamento, Pedro diz que se o casal não estiver em concordância, não será respondida a sua oração. Né? Quando o indivíduo quer se isolar, ele entra num princípio, ele quebra um dos princípios de Deus. Então o homem não pode estar sozinho ou se isolar, se tornar ilha. Ele tem que estar em concordância em plenos aspectos. Quando ele faz uma sociedade, quer abrir alguma empresa, ele tem que estar em concordância com o seu sócio. Dentro da igreja, os irmãos, como o Salmo 133, que você já mencionou aqui no programa, né, é interessante que são 3 versículos só. Com bom que um suave eco, os irmãos vivem em união. Versículo 1. Aí o 2 vai fazer como é que a comparação desta unidade. No versículo 3 diz, porque ali o Senhor ordena a bênção. Onde que Deus ordena a sua bênção? Aonde o povo está em concordância. Por isso que eu sempre digo que a igreja, ela tem que viver em concordância. A Bíblia diz que quando há um espírito de rebelião, e outra, Jesus Cristo mesmo falou, é interessante que ele diz, poderá uma casa dividida subsistir, permanecer? Então, quando nós fizemos esta marcha, nós fizemos ali, achei interessante que, se não me engano, acho que foi o pastor Moisés, né, que disse, quebraram-se as barreiras. Rompem barreiras. Rompe-se barreiras. E isso faz com que? Porque a visão, né, venha estar em concordância. Então, para que seja efetuado, a concordância, meu querido, você que está nos assistindo, você não tem que entender que você não pode viver sozinho. Você não tem como viver sozinho. O homem não foi criado para viver sozinho. E quando o Senhor enviou a missão dos 70, ele enviou de 2 em 2. E quando Deus disse que poderão andar 2 juntos se não houver concordância, não tem condição. Né? Mas também sozinho o homem não tem como viver. Eu acho extraordinário, pastor, eu acho extraordinário o projeto de Deus, o plano de Deus, né? Que Deus idealizou para a sociedade humana, que Deus idealizou para a igreja, Veja, na eternidade, Deus planejou a igreja. Deus planejou. Nas palavras de Paulo, novamente, em Efésios, ele diz, Paulo, que nós fomos eleitos em Jesus Cristo, os cristãos foram eleitos em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Se nós fomos eleitos, se o Senhor Deus planejou a igreja antes da fundação do mundo, é evidente que ele planejou a igreja como um corpo em unidade, como um corpo que vive em concordância. Não é? Paulo diz assim, não haja entre vós dissensões e divisões, mas todos sejam de um mesmo parecer. Paulo, um homem de Deus, mas um ser humano, já estava ensinando a igreja de Jesus Cristo, porque o plano de Deus não é que a igreja viva fracionada, que a igreja viva dividida, que a igreja viva em rebelião. E sobre isso a gente pode falar a questão de rebelião um pouquinho mais adiante, né? Então, se Deus planejou uma igreja unida, porque ela unida é forte, porque ela unida tem a bênção, ali o Senhor ordena a sua bênção, porque ela unida, ela é vencedora, vitoriosa. Veja, então estas coisas que eu estou dizendo aqui, unidade, unção, a bênção, não é? A vitória, isto é uma decisão, já está estabelecido. Princípio. É um princípio que Deus estabeleceu, que a igreja, ela vivenciará estas verdades, estas realidades, não é? Tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, não é? Material. Então, não adianta alguém, por exemplo, lutar contra a correnteza, porque isto já está estabelecido segundo a vontade de Deus. Diante desta verdade revelada da palavra, esta vontade de Deus manifesta, soberana vontade, o que compete a mim, pastor? O que compete a mim? O que compete a você? Nos rendermos à vontade de Deus. Nos rendermos à vontade de Deus. Eu preciso superar sentimentos pequeninos meus, por exemplo, de vaidade, de orgulho. Eu não gosto do pastor Claudemir, porque ele usa bigode e não vou caminhar com ele. Não é? Que absurdo!
São picuinhas. Não é verdade? Eu colocar isto como que uma barreira, um empecilho, um impedimento para que eu não viva em unidade. Na verdade, quem vai perder com isso sou eu unicamente. Ninguém mais. Sou eu unicamente. Sem me esquecer de que um dia eu vou me apresentar diante de Deus, não é? De que um dia eu terei que prestar contas a Deus. Deus confiou a mim um rebanho, não é? Alguns maiores rebanhos, 1.000, 2.000, 3.000, outros rebanhos menores, 50, 100, 30, 40, 200, mas cada um de nós recebemos de Deus uma responsabilidade, não é? Uma missão, um trabalho, e uma hora nós vamos nos apresentar diante dele e vamos prestar contas, não é? Então que eu possa, não é, que cada um de nós que estamos juntos hoje aqui falando sobre este tema, o poder da concordância, possamos ponderar estas questões, não é? A minha igreja não é melhor porque ela é uma igreja mais abastada financeiramente. A minha igreja, por isso, não é pior. A minha igreja não é melhor porque os meus irmãos lá, as minhas ovelhas, dão glória a Deus mais alto, fazem mais barulho, não é? Argumentando, não, a minha igreja é pentecostal, está baseada lá em Pentecostes e é por isso que ela é mais barulhenta. Não, a igreja de Cristo, ela é uma igreja santa. Nas palavras de Paulo, novamente, em Efésios 5, Jesus se entregou para apresentá-la a uma igreja santa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, mas ela é santa e irrepreensível. É verdade. Pastor, é interessante que nós temos que entender que há diversidade de denominações e diversidade de pensamento, mas a igreja é uma. Uma. Né? E como você bem já disse, né? Então Deus confia o rebanho a pastores de 50, 100. É aquele conselho de Jetro a Moisés. Né? Mas nós temos que entender que o Senhor é um só. E que a igreja é uma só. E que não é porque eu faço parte de outra denominação, de outra instituição, que eu deixo de fazer parte da igreja, e a minha igreja, a igreja que eu pertenço, é a mesma igreja que o pastor Leonildo. Com certeza. Porque é a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, e nós não passamos de simples e meros membros deste corpo. Né? Estamos sendo mantidos por instituições que são diferentes. Você da comunidade de Sião, eu da comunidade evangélica de Jerusalém. Né? Mas nós temos que entender que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide. Com certeza. Né? O que nos divide é muito pequeno. Então nós temos que ver a nossa unidade, que é qual é o alvo principal, qual é o nosso alvo máximo, qual é o propósito da nossa existência. É de uni-los todos em Cristo Jesus. Cristo é o cabeça. Né? E eu tenho até uma citação que é muito interessante, que porque as pessoas quando começam a ver os milagres que Jesus Cristo fez, e muitas vezes querem se justificar, diz que ele fez esses milagres porque ele era Deus, ou Filho de Deus. Mas eu não vejo na Bíblia, pastor Leonildo, nenhum milagre que Jesus Cristo fez simplesmente por ele ser Deus. Porque a Bíblia diz que quando ele estava na terra, né, sobre a face da terra, ele não usurpou ser igual a Deus, esvaziou-se e tomou forma de homem, e todos os milagres que ele fez como homem. Mas como que ele fez os milagres? Ele fez porque ele estava em plena concordância com o Pai. E se nós estivermos na mesma concordância com o Pai, Jesus Cristo diz que nós faremos obras maiores do que ele fez, porque ele iria com o Pai, e nós ficaríamos e continuaríamos. E nós não estaríamos sozinhos, teríamos o Consolador. Maravilha. Nós vamos então para o nosso primeiro intervalo e logo após nós retornaremos aqui hoje falando sobre o poder da concordância.